Se você gosta de bolsonaristas se dando mal, pode festejar, porque a CPMI dos atos antidemocráticos, conhecida como a CPI do terror bolsonarista, vai começar e ela é péssima para a oposição. Porque o governo tem controle total, tem maioria absoluta, e mesmo com os independentes, o governo não perde o controle da CPI. Ou seja, é um desastre para os bolsonaristas. Eles fizeram a graça, pediram, encheram o saco e agora eles têm. Bolsonaro tá na mira para ser convocado, General Augusto Heleno e também o Anderson Torres. Eu aposto no tumulto generalizado dos bolsonaristas em desespero. Você vai colocar nos comentários, essa CPI vai ser ruim ou boa para os bolsonaristas? Qual é a sua percepção? E mais ainda, convocar Bolsonaro para prestar depoimento vai tumultuar? É melhor que a investigação sobre o Bolsonaro fique só na Polícia Federal? Deixe seu like se você gosta quando o bolsonarismo se dá mal e se inscreva no canal. A derrota do bolsonarismo, pessoal, nessa CPMI, ela é praticamente certa, porque se você for pegar o número dos parlamentares que vão compor essa comissão, de senadores e de deputados, é péssimo para a oposição bolsonarista. 18 cadeiras são de governistas, 5 são de independentes e 9 de oposição. Ou seja, se você somar os independentes mais a oposição, você vai ter 14. Ali, se a gente colocar com a rotação do Senado e na Câmara dos Deputados, vamos dar uma colherzinha de chá para os bolsonaristas. Eles podem ter 15 cadeiras contra 17 cadeiras do governo Lula. Ou seja, o governo Lula controla todas as ações da CPI. Não vai controlar a presidência, porque a presidência ficou com o Arthur Maia, deputado federal, que foi indicado pelo Arthur Lira, mas o governo tem a maioria para poder vetar requerimentos, pedir quebras de sigilo. A quebra de sigilo do Bolsonaro tá na mira, então o governo ele controla. O Arthur Maia é um deputado, foi escolhido pelo Arthur Lira, que vetou o Renan Calheiros como relator da CPMI. Renan Calheiros que teve um destaque muito grande durante a CPI da pandemia. No lugar do Renan Calheiros está a Elisiane Gama, que é uma senadora, também teve destaque na CPI da pandemia e é próxima ao Flávio Dino. Ela é do PSD do Maranhão. O Eduardo Maia, não, mil perdões. O Arthur Maia, ele é considerado independente. Então vamos ver como vai ficar essa composição, que é terrível para os bolsonaristas, como nós já falamos. A única forma que eu vejo dos bolsonaristas conseguirem ter algum proveito ou atuarem nessa comissão é justamente com o tumulto, da mesma forma que está acontecendo com a CPI do MST. Os bolsonaristas quiseram criar essa comissão para investigar os atos antidemocráticos porque eles próprios são investigados. O relator do pedido é o André Fernandes, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, está sendo investigado também pela Polícia Federal sobre participação nos atos antidemocráticos. Então o que eles podem fazer? Tumulto. Eles vão tumultuar, vão transformar essa CPI em um verdadeiro circo, como o senador Marcos Doval tentou fazer hoje em bate-boca com o Otto Alencar. O Otto Alencar, que também teve uma grande participação na CPI da pandemia, ele estava presidindo a comissão por ser o mais velho de todos eles. E aí o Marcos Doval, querendo parecer ser o Marcos Rogério da vez, Marcos Rogério que foi senador da tropa de choque do governo na CPI da pandemia. Só que faltam alguns Rolex para o Marcos Doval ser o Marcos Rogério. E aí ele teve um bate-boca que ficou feio, ele passou por um constrangimento muito grande com o senador Otto Alencar. O Marcos Doval, ele interrompeu o colega dele, o aliado, que é o Eduardo Girão. É assim, é impressionante o nível dos bolsonaristas. E eles vão ter que fazer muito tumulto caso o Bolsonaro vá prestar depoimento, porque essa é uma grande possibilidade. Eu tenho algumas questões contrárias a isso, a esse depoimento do Bolsonaro, mas vamos conversar sobre isso agora, nesse momento do vídeo. O Bolsonaro, em 2021, ele tinha proteção do cargo, ele era presidente da República e por conta disso não foi prestar depoimento na CPI da pandemia. Até a segunda esposa do Bolsonaro foi convocada, no momento que o Randolfo Rodrigues era o presidente da comissão, mas isso acabou
não avançando. Agora, o Bolsonaro, ele é o foco. O Rogério Correia, que é um deputado do PT de Minas Gerais, ele falou que Bolsonaro pode sim, tem grandes chances, sendo quase inevitável que ele não seja convocado para prestar depoimento. Ele pode passar por esse constrangimento. Eu vejo que se de fato o Bolsonaro for convocado, a sessão tende a virar um verdadeiro tumulto. E isso pode ser bom ou ruim. Pode ser bom porque vira um tumulto, vira um circo e já encerra de uma vez, porque não é interessante para o governo ter uma CPI que vai investigar até mesmo os atos do próprio governo, porque o governo Lula era o governo responsável quando os atos antidemocráticos ocorreram. Mas pode ser bom para constranger o Bolsonaro. Pelo sim, pelo não, eu vejo que o melhor mesmo é continuar com o Bolsonaro sendo investigado pela Polícia Federal, porque ali ele não pode provocar tumulto nenhum. E toda vez que ele tem que ir lá é um grande dessabor para Bolsonaro, porque o PL acreditava que pudesse pagar viagens para o Bolsonaro e agora a única coisa que o PL paga são as idas do Bolsonaro até a Polícia Federal. Então tem que agir com muita cautela, porque o próprio Bolsonaro errou nessa comissão na visão do PL. O Valdemar Costa Neto não queria que o Bolsonaro indicasse os filhos para participar dessa comissão. O Eduardo, deputado, e o Flávio, senador, estão presentes. Eles não são membros titulares, eles são suplentes. O PL avaliou como um erro do Bolsonaro colocar os filhos para poderem participar da comissão. Isso porque traz a família diretamente para o centro dessa discussão toda, o que pode prejudicar ainda mais a situação do Bolsonaro. Nesse momento, o Bolsonaro não quer exposição. A exposição dele é muito controlada, tanto que houve a tentativa de chamar o Bolsonaro para uma manifestação em apoio do Deltan Dallagnol e também apoio dele, mas isso não rolou. O Bolsonaro não quer embates com o STF, isso para ele é muito ruim. Por isso que talvez os filhos nem participem, a não ser em pontos importantes, como por exemplo o possível depoimento do Bolsonaro e talvez o depoimento do general Augusto Heleno. Esse sim também está na mira, porque o Ricardo Capelli, que era o ministro interino do GSI, responsabilizou o general Augusto Heleno pelos atos antidemocráticos. O Heleno foi chamado para prestar depoimento na CPI que está acontecendo na Câmara Distrital, em Brasília, que é basicamente a Câmara Estadual, só que do Distrito Federal. O Augusto Heleno ele teve que prestar depoimento e ele falou que ia, depois faltou depoimento, conversou com advogados, foi convocado, depois teve um outro problema e agora o depoimento dele vai acontecer possivelmente no dia 1º de junho. O general Augusto Heleno é alguém que não tem muito tato, ele perde completamente as estribeiras, ele é todo raivososo, então ele também pode se dar mal e eu espero que o general Augusto Heleno preste depoimento na CPI dos atos antidemocráticos para avaliarmos qual é a posição dele em toda essa história, como também do Walter Braga Neto é outro que está na mira. Um ponto só, pessoal, de atenção que nós precisamos ter é a não participação do Renan Calheiros. O Renan Calheiros era cotado até para ser relator dessa CPI. A CPI dos atos antidemocráticos foi uma sugestão do Renan Calheiros, contanto que ela fosse no Senado. Mas aí o que acabou acontecendo? Por pressões do Arthur Lira, o governo está dando muita liberdade para o Arthur Lira, não estou entendendo isso, é um erro do governo dar tantos poderes ao Lira. Por conta da pressão do Arthur Lira, o Renan saiu da CPI. Nem participar, ele está participando. Então esse é um sinal assim negativo, um sinal de alerta, porque o Renan Calheiros, por que ele não está na CPI? Se a CPI vai ser esse passeio todo, o Renan, seria interessante ele estar nisso, porque ele gosta desse tipo de atenção. O Renan não foi o relator. O Eduardo Braga, que também é do MDB, foi cotado para ser o relator no lugar do Renan Calheiros, mas ele acabou não aceitando e nem participar, ele está participando. O Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da pandemia, ele era cotado também para ser o relator. Ele não foi o relator. Ele vai ser o relator do marco fiscal. É um integrante da CPI, membro titular, mas ele não quis ser o relator. As explicações que foram dadas era que o governo estava sem uma estratégia para lidar com essa CPI. Então isso acabou afastando membros mais graúdos, mais cascudos do que a própria Elisiane Gama para serem os relatores da CPI, porque eles não teriam respaldo em eventuais reveses. Vamos ver o que vai acontecer, a não ser que o governo faça uma grande bobagem, tem tudo para ser um verdadeiro massacre bolsonarista essa CPI.